Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus bem alto. O supõe para mim Lucas 17, do versículo 11 ao 17. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos seus sacerdotes que examine vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Todos nós recebemos milagres diariamente. E quanto de nós agradecemos a Deus? Nós voltamos a agradecer o milagre todos os dias. Será que é todos? Ou é igual esse samaritano, somente um voltou? Todos vocês, ou melhor, todos nós, todos os dias, agradecemos a Deus pelos livramentos, pelos milagres, ou é um ou outro? Então, nessa noite, como nós já falamos domingo, eu vou abrir a oportunidade para um testemunho. Esse testemunho que nós falamos é em forma de agradecimento. Se você está testemunhando, você está agradecendo a Deus por este milagre. Então, eu abro agora a oportunidade. Pode fazer fila, mas não empurra não, porque vai ser um só. A paz, irmãos. Esse testemunho é um testemunho assim, algo simples que aconteceu ali no serviço. Acho que a pastora Rose estava o dia. Foi um momento, né, que a gente recebeu 2 pneus muito grandes. Eu bobeei, o Lu tinha acabado de sair, eu não liguei para o Lu voltar para ajudar a descarregar. Era só eu e um senhorzinho de uns 60 anos para descarregar esses 2 pneus enormes. Acho que é uns... não adianta falar a medida que vocês não vão ter ideia. Ele é mais alto que eu, o pneu. E lembrando daquilo que o pastor nos ministra, né, sobre os anjos. Aí eu cheguei no senhorzinho, olhei para ele e falei: a gente vai descarregar. Só que a hora que eu subi no caminhão junto com ele, ele falou: só que vou pedir para os anjos, o senhor manda uns anjos bem grandão, bem forte aí para ajudar nós 2. E assim, foi algo assim que eu achei que eu ia levar um tempo enorme. Foi questão de 10, 15 minutos, nós descarregou, pôs dentro do depósito e foi tudo tranquilo, foi rápido, muito mais rápido que eu imaginei. E a hora que ele voltou na loja, né, comigo, eu falei isso, né, testemunhei, e esse senhor, mais interessante, que ele falou assim: eu aprendi uma coisa agora. Agora eu aprendi, que é só chamar os anjos, que eles vêm ajudar. Então, foi algo assim que eu fiz na hora. Eu falei, e sempre que eu estou sozinha, que eu venho buscar algum pneu que é grande, que só está eu e mais uma pessoa para carregar, eu sempre peço, né, Senhor, libera uns anjos bem grandão aí, bem forçudo, que sozinha eu não dou conta, não. Amém? Uma salva de palmas para quem? Para Jesus. E você viu, vocês viram agora, 10 foram curados, 1 voltou para agradecer. Eu pedi para vir um testemunho, todo mundo ficou aí, demorou para um se levantar. E para um pouco, pensa no teu dia hoje, que você vai lembrar que alguma coisa aconteceu
um milagre. Seja pequenininha, que nem aquele que eu contei da chave aquele dia, um simples, mas é um milagre. E o povo pensa para agradecer. Demora para agradecer. A hora que eu falei, vem um testemunho, tinha que todos levantar e, nem aquela brincadeira, faz fila, mas não empurra não. É eu, mas cadê? Ontem eu ia fazer um quebra-gelo lá em casa, mas foi muito corrido o serviço ontem, não deu tempo. Então eu estava contando para eles. Como que é esse quebra-gelo? Eu ia chamar lá uma meia dúzia, ia entregar um papel e uma caneta para cada um. Eu ia pedir para escreverem o que você, se você tivesse uma oportunidade de entregar um presente para Deus, o que você daria? Eu ia dar um papel para cada um lá, aí eu ia sentar numa cadeira como se fosse um trono e eu ia fazer de conta que eu era Deus. Eu ia colocar um potinho na mesa lá, aí quando todos escrevessem eu ia mandar colocar lá, aí sem o nome, claro, né? Eu ia pegar e ler como se fosse Deus. Ó, esse presente aqui, ó, tal coisa, fulano não ia falar nome, né? Mas uma pessoa me ofereceu tal coisa. Eu ia fazer uma cara de deboche, eu ia rasgar o papel e jogar no outro potinho escrito lixo. Todos os presentes que eles iam oferecer a Deus, Deus ia rasgar e jogar no lixo. Lógico, a pessoa ia ficar, né? Mas como assim? Eu dei um presente para Deus e jogar no lixo? E é assim que Deus sente com os presentes que Ele dá a nós todos os dias e nós não agradecemos. Nós desfazemos dos presentes que Ele dá todo dia para nós. Nós não vemos, nós não reparamos. O nosso dia a dia, as coisas do mundo, não deixa a gente lembrar e ver. Então, nas suas orações de manhã, peça discernimento para Deus abrir teus olhos espirituais e verem o milagre que Deus faz na tua vida todo dia. Por quê? Satanás te odeia. Você acha que Satanás está gostando de você estar aqui nesta noite? Não. Todo dia Satanás tenta te tocar. Todo dia ele tenta te dar uma rasteira. E os anjos, que nem a Suzana disse aqui, ó, tem um exército de anjos todo dia te protegendo, te cuidando, fazendo milagre na tua vida. E você simplesmente pega esse presente de Deus e joga no lixo, desfaz. A hora que a gente abre a oportunidade de vir aqui, dar um testemunho, tem uns que até abaixa a cabeça assim, com medo da gente chamar. Lembra? Todo dia de culto, nós vamos, eu falei para o pastor também, até depois eu abri a oportunidade para um, depois se o pastor quiser abrir a oportunidade para mais um aí, mas todo dia, antes de vir para a igreja, tenta lembrar de algo que aconteceu na tua vida, para a hora que ter uma oportunidade, você ser o primeiro, porque você dando o teu testemunho, você vai estar agradecendo a Deus. Amém, irmãos? Isso é que nem esses 10 foram curados. Um voltou. Aqui, todos receberam milagre, recebem milagre todo dia. E dá trabalho de levantar um. Irmãos. E não é só na nossa igreja, geralmente o povo, como diz, recebe presente todos os dias, mas joga no lixo. Agora, quem trouxe seu dízimo e sua oferta, pode entregar. Senti um dos tesoureiros aí, vem fazer oração aqui para abençoar o dízimo e oferta. Só dar a bênção aqui do dízimo e oferta. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo teu poder, pelo teu milagre, de termos uma semente para ser lançada aqui na tua casa. E, Senhor, que essa semente possa crescer, multiplicar e gerar muitos e muitos frutos na vida de cada um. E daqueles também que estão em casa, Deus, mesmo que seja com a intenção no coração, que eles estão lá, não pode trazer, mas tem a intenção, Pai, de
ofertar a Ti, que o Senhor criou a oportunidade e também abençoa ele, em nome de Jesus. Amém? Senhor, agora, ó Pai, coloco aqui diante de Ti, Senhor, a vida do nosso pastor, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, ungir ele nesta noite, ó Pai, e usar ele, ó Pai, para nos trazer, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. A passagem está em Mateus 4, né? Versículo 8, 9, 10, mas na minha versão aqui está um pouquinho diferente. Então, quando Satanás ele foi tentar Jesus, ele levou Jesus a um alto monte, e ele disse assim para Jesus: tudo isso aqui eu vou te dar, se você me adorar, porque a mim me foi dado, e eu dou a quem eu quero. Então, quando Satanás está falando assim, a mim me foi dado, para ele ter recebido, ele recebeu aquilo lá de Deus? Não, né? Então a gente tem que sempre decorar isso. Se ele falou, a mim me foi dado, aí nós vamos vendo também outros versículos. Eu quero falar para vocês sobre legalidade, tá? Muitas vezes nós estamos muito preocupados que nós estamos sendo corrigidos ou não, estamos andando errado. Isso é o de menos. De menos. Você não acabou de cantar agora aqui? O teu perdão é completo, teu perdão é completo. Querido, o perdão, ele traz inúmeras vantagens, mas a principal dela é que ele tira a legalidade do diabo. Essa é a principal. O perdão traz cura, traz restauração, traz a garantia da vida eterna, traz de volta a comunhão com Deus. Mas um dos fundamentos do perdão é que ele tira o direito legal do diabo sobre a tua vida. Porque o diabo, ele não tem direito moral sobre a humanidade, mas ele tem direito legal. Então o que acontece? Se você tiver um pecadinho, né, o que mais Deus quer é que você se arrependa e peça perdão. Por quê? Porque ele quer tirar o direito do diabo usar aquilo para te prejudicar. Então chama-se direito legal. Então quando Satanás ele se torna príncipe deste mundo, ele não tornou príncipe porque ele é príncipe desse mundo, é porque a maneira do homem viver faz o homem ser igual nós agora queremos viver para ser morada de Deus. A maneira que nós vivemos, ela vai determinar se nós somos morada de Deus ou morada de demônio, de Satanás. E muitas vezes a morada, a pessoa pensa assim, não, o Espírito está infundido no corpo da pessoa. Não é só isso. Quando o Espírito Santo passa a morar em nós, o Espírito Santo ele é onipresente, ele está em nós e em tudo que envolve a nossa vida, trabalhando ao nosso favor. Coisas que podem estar acontecendo lá no Japão, lá no coisa lá, o Espírito Santo não está deixando acontecer por causa da tua vida, da tua obediência. Então você muda o ciclo do universo por causa da sua obediência, e por causa da tua desobediência também você muda um sistema do universo por causa da sua desobediência. Então é muito importante você entender sobre base legal. Nós temos que estudar sobre o amor de Deus, sobre o coisa do homem, tudo. Mas você precisa entender que o diabo ele é um inimigo astuto, ele age sem misericórdia. O diabo, ele é legalista, e o pecado é dar direito legal para o inimigo. E arrependimento e perdão quebra esse direito legal, mas para construir um direito legal de Deus, você tem que fazer a mesma coisa que você fez pecando. Agora você tem que, pecando você deu direito legal para o diabo, agora buscando a Deus, fazendo a coisa certa, você está dando direito legal para Deus. Então, quando a Bíblia fala que Jesus é o Verbo, é a palavra de Deus, e nós estamos aprendendo agora, né, no estudo da Raquel ali, que Jesus é a sabedoria,
né? Já sabe Jesus, é tudo isso. Então, quando nós estamos fazendo para Jesus, por meio de Jesus, e aí, Jesus, agora Ele é o Senhor. Mas Ele não pode ser Senhor daquele que não entregou a vida para Ele. Então, quem continua sendo príncipe para aquele que não deu a vida para Jesus, ainda continua sendo o príncipe legal dele, mesmo que ele fale de Jesus, que ele seja uma pessoa religiosa, que ele venha até aqui no ministério. Se ele ainda vive errado, o príncipe dele ainda continua sendo Satanás. Então, se nós nos dedicarmos totalmente a Deus, nós vamos estar sendo totalmente propriedade legal de Jesus. Quando nós não conseguimos ou não fazemos as coisas de acordo com a vontade, do jeito de Deus, dentro do propósito de Deus, dentro de coisa assim, nós estamos fazendo, então Deus está conosco. Quando nós estamos errando o caminho, Deus não está conosco. Ele não pode andar junto com aquele que não está de acordo com ele. E aí Satanás passa a operar na vida do crente. Não quer dizer que o crente vai para o inferno, não quer dizer que o crente não é salvo, não quer dizer que o crente não tem o Espírito Santo, mas aí você vai ver por que às vezes a pessoa desanima de vir na igreja, fica cabisbaixo, desanimado, triste, para com a igreja, some, desvia. Por quê? Porque a Bíblia fala assim, não entristeçais o Espírito Santo. Nós está falando agora um pouco de agradável. Quando eu sou agradável ao Espírito Santo, eu estou alegrando ele. A Bíblia fala assim, não entristais o Espírito Santo. Porque você ficar entristecendo o Espírito Santo porque você não tem uma atitude diante dele, das coisas dele, se você não procurar agradar, você vai entristecendo, e o Espírito Santo te abandona. Na realidade, ele não te abandonou, você abandonou ele. Ele é gentil, cavaleiro, simplesmente. A partir do momento que o Espírito Santo, ele te abandona, você vai começar a se sentir feliz com as coisas do mundo. Aí você vai voltar só a ser satisfeito se você estiver na roda dos amigos, se você estiver comprando o carro que você quer, que você estiver prosperando. Você vai ser feliz só com isso. Né? E igreja você começa a ter giriza de igreja, começa a falar mal de igreja, não quer mais saber de igreja, significa que o Espírito Santo apagou, saiu da tua vida. Né? Aí você não tem nem mais consciência. Como é que faz para voltar? O Espírito Santo está, né? O Espírito Santo é o Pai, né? Como é que o Pai ficou com o filho pródigo? Esperando. Aquela saída do filho pródigo, ela é uma ilustração. Então você pode ter se afastado de Deus mesmo vindo em todos os cultos. O que diz que você se afastou de Deus ou não é falta de ânimo nas coisas que você era animado antes. Se você voltar, fica animado. Só que agora, para voltar, tem que ser uma decisão tua, né? Pai, pequei contra ti, voltar para casa. O Pai vai te abraçar, né? E você pode voltar a ser muito feliz na casa de Deus. Falando, você é um modo de falar, tá? Mas é assim, é para as pessoas entenderem, né? Que nós temos que vigiar. Então, quando ali o diabo fala assim, tudo isso me foi dado, e eu dou a quem eu quero, então tudo isso eu te darei, se prostrado você me adorar. Aí você vai ver que lá no Salmo 116, versículo 16, diz assim, a terra, os céus é do Senhor Deus, mas a terra Ele deu para o Filho dos homens. Então, pensa bem, olha bem, a minha vida aqui na terra, ela é minha. Mas, a partir do momento que eu pequei, eu dei direito legal para o diabo atuar na minha vida. Então, ela é minha. E Satanás está falando que a minha vida foi dada para ele. Porque o que é a minha vida? A minha vida não é o que eu faço no dia a dia, que eu sobrevivo, o meu casamento, não é, isso aí faz parte, mas não é isso que Satanás
está interessado? Satanás está interessado que você sirva a ele, o reino dele, os propósitos dele. E sabe, querido, Satanás, ele não quer destruir tua finança. Ele gosta disso. Isso para ele é uma diversão para ele. Para ele é feliz quando ele vê você com a finança destruída, o casamento destruído. Ele prefere assim. Mas se Satanás descobrir que para você abandonar a fé é te dar riqueza, ele vai te dar riqueza. O que ele quer é que você abandone a fé. Ele quer te paralisar. Logo que eu entrei na igreja metodista, então o Hélio Cajuvara e o Juarez sempre contavam uma história que aconteceu lá, de um cara que ficava endemoniado e o principado da cidade pegava o cara e o cara ia na igreja e dava muito trabalho para os dois. E o Hélio Cajuvara um dia falou, várias vezes falou, né? Mas ele, o Juarez falou. Eles que um dia o cara foi lá, tal, e eles libertando o cara, o diabo chamou eles para uma conversa. Vem cá, vamos conversar. E eles não queriam conversar, mas o diabo falou, não, mas eu quero fazer uma proposta para vocês. E o diabo falou assim para eles, ó, o que vocês querem para me deixar em paz nessa cidade? E eles nunca imaginavam que tinha aquilo, né? Ficaram abismados. E o bicho falou assim, ó, se vocês quiserem fama, eu dou. Se vocês quiserem dinheiro, eu dou. Se vocês quiserem doutrina, quer dizer, religião, se gosta de ser religioso, né, coisa assim, também dou. Mas eu preciso que vocês me deixem em paz. Conversa de demônio com homem de Deus. Né? Agora, então, olha bem, e isso, querido, que você tem que entender, que o o diabo quer é paralisar a tua vida contra as obras dele. E para isso, ele não vai só trabalhar destruindo tua finança. Isso ele faz porque isso aí funciona, é joia. Porque o cara endividado, ele fica paralisado, ele não vai conseguir fazer muita coisa para Deus. Uma pessoa doente paralisou também, ele prefere fazer assim. Entende? Só que como aqueles dois homens estavam muito dedicados a Deus, o diabo não podia pegar ele com enfermidade, não podia pegar eles com nada, não podia. Aí ele foi conversar com eles. Você já pensou que um gênio aparece aqui, agora fala assim, ó, puf, apareceu aqui, você tem direito de fazer 3 pedidos. Satanás falou para eles. Como eles não sabiam lidar, Satanás ainda falou, mas vocês podem pedir o que vocês quiserem, desde que vocês me deixem em paz. Então, querido, buscar felicidade na tua vida é muito perigoso. Você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e disso sim buscar, entende? Aquilo que você vai precisar para o reino de Deus, que com certeza, ó, pense bem uma coisa para vocês, nós não temos que preocupar com casa, dinheiro, com profissão, com nada. Nós temos que preocupar em sermos templo do Espírito. Conversar com o Espírito Santo e fazer tudo do jeito dele. Na hora que você, querido, tiver só obedecendo a ele, a Bíblia diz assim, olha bem o que a Bíblia diz, versículo de maior sabedoria que tem, né? Salmos 37, lá fala assim, deleita-te no que ele satisfará o que deseja o teu. Então, olha bem, você pode desejar comprar carro, casa, ganhar milhões. Deus não está nem aí com isso. Você deseja, só que o lugar desse desejo não pode estar no lugar onde o Espírito Santo vai ter ciúme, ou vai ter alguma barreira, ou vai ter algum impedimento. Pegaram? Então, as coisas que eu vou fazer, eu tenho que fazer para me dedicar a Deus. Se eu me dedico a Deus, lá em Mateus, capítulo 28, 18, Jesus diz assim, todo o poder e toda a autoridade é me dada. Por isso, ide e fazei discípulo em todas as nações, ensinando a guardar tudo que eu fui, batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando Jesus disse isso, ele estava dizendo o seguinte, olha bem, a partir de agora,
O diabo não tem poder sobre vocês, né? Nenhum plano do diabo, nenhuma arma do diabo pode prevalecer sobre vocês, mas vocês precisam fazer as pessoas entregar a vida para mim e ensinar elas a fazer as coisas de acordo com a vida dela, que vai tirar o direito legal do diabo e colocar o meu direito, que tenho toda a autoridade agora. E a partir desse momento, o próprio Satanás, que é o príncipe dessa terra, você chega nele, nunca em teu nome, mas no nome do Senhor Jesus. Satanás, reda-te. Então é mais ou menos assim que você tem que compreender. O pastor, todo líder que já está meio velho igual eu assim, ele vai ficando curado, sarado. A gente vai aprendendo a amar as pessoas independente do que elas. Até o Lula, lembra que eu falei para vocês, gente, há tempo atrás eu falei, gente, a última coisa que eu quero, que eu não acredito que vai acontecer, é o Lula for presidente, mas o dia que ele for, ele arrumou um intercessor, se um dia ele for. Querido, um negócio aconteceu, eu estou na maior prova do mundo agora, porque eu vou começar a orar e jejuar para esse cara ser salvo. Vocês estão entendendo? Você fala assim, mas por quê, pastor? Porque eu não vou perder a autoridade de Jesus na minha vida. Eu não vou cair na cilada do diabo de falar mal, entende, do meu presidente, ainda que ele seja, né, o que for, porque eu quero ser agradável ao Espírito Santo. Jesus veio para salvar a humanidade inteira. Ele arrumou uma encrenca, o diabo arrumou uma encrenca, porque eu vou orar e jejuar para esse cara. Como eu sei que é uma luta de alto nível, eu vou usar a estratégia do jejum. Já estou treinando jejum, fazendo jejum intermitente para ficar bom de jejum, porque daqui uns dias eu vou fazer jejum religioso, né? Então, por quê? Você fala, pastor, mas por quê? Eu falei assim, porque esse mundo, querido, esse mundo funciona o seguinte, Deus está olhando lá de cima e lá de baixo, lá de cima aqui para baixo, e Deus, Ele não está nem aí se o negócio corre para baixo ou corre para cima, se nós faz certo, se nós faz errado. O que Jesus quer é salvar todo mundo. Por quê? Porque olha bem, chegou o tempo de eu ir. Se eu tiver pobre, eu vou. Se eu tiver rico, eu vou. Se eu não tiver nada, eu vou do mesmo jeito. Chega lá diante de Deus, que valor tem isso? Nada. Mas agora o que eu fiz, aproveitando a circunstância, a dificuldade, ela é uma oportunidade muito melhor para juntar tesouro no céu, para me apresentar diante de Deus com mais ainda obras e receber mais galardão. Esses tempos atrás, ele foi orar para a esposa do Eli, esqueci o nome, Madalena. E estava a Madalena, estava um pessoal aqui de Curitiba, tudo crente velho. E eu fui orar, né, para Deus abençoar eles, para eles receberem umas bênçãos. A Madalena olhou bem sério para mim, não preciso de bênção não quero. Eu falei, oi Madalena, o que está acontecendo? Você está me estranhando? Ela falou assim, não, sabe Trovati, se eu recebo aqui, eu não recebo lá. Eu abro mão de tudo aqui, porque eu quero receber de Jesus lá no céu. E aquilo, né, eu fiquei pensando, é mais ou menos isso mesmo. Então, se tudo que for nosso não for para a glória de Deus, nós estamos subtraindo, né, da nossa herança lá no céu. Então, como eu já tinha estudado, né, bastante sobre você entrar no reino do céu, porque Jesus falou assim, muito difícil um rico entrar no reino do céu. Então eu aprendi uma coisa, quando Deus me dá, seja uma bicicleta, seja uma casa, seja uma coisa, eu tenho que ficar lutando contra o meu coração, porque aquilo não é meu, é dele. Porque se aquilo for meu, eu não entro no reino do céu. Mas se aquilo estiver administrando para ele, eu for mordomo dele, eu entro até de travessado no reino do céu, entende, gente? Porque eu não vou ter nada atrapalhando.
Então aí você vai aprendendo essas coisinhas e você vai pondo na prática. E o interessante na prática é que você vai ter guerra nessas áreas. E quando vem a guerra nessa área, só vence aquele que sabe que ele está lutando contra o reino das trevas. Se ele não consagrar o que ele tem, usar, fazer tudo do modo de Deus e para Deus, e ter um coração que não tem nada, mas está disposto a ser um administrador de fortuna para Deus, aí você vai sendo capacitado para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e não vai ter empecilho para fazer você entrar no reino do céu. Muitas coisas nós fazemos para o bem de todos, né? E esse bem de todos tem que ser por causa de Deus. Quando a Bíblia fala assim, lá em Filipenses capítulo 4, fala assim, meus irmãos, alegrai-vos sempre. Gente, se você for ver para quem que estava falando, é só ler o capítulo anterior. Vocês vão ver que as terras dos caras foram confiscadas, que eles estavam sendo perseguidos, né, Raquel? A coisa estava brava. E eles estavam numa tribulação muito grande. Era quase impossível eles se alegrar. E Paulo falou assim, se alegrai-vos, outra vez eu digo, alegrai-vos. Ele diz, seja a vossa equidade, seja a vossa vida, assim, a sua maneira de viver é conhecida diante dos homens. Aí ele fala assim, e não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, porém, faz conhecido diante de Deus todas as vossas petições pela oração, súplica, com ações de graça. Aí ele fala assim, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Mas, antes de ele mandar fazer essa oração, ele mandou alegrar. Alegrai-vos. Então, quando ele manda alegrai-vos, é por quê? É porque eles não tinham motivo. Não era pecado eles andar triste, né, Raquel? Mas era prejudicial. Então nós temos que ser animados, simpáticos, alegres, para ajudar o Senhor. Entende? Para que as pessoas possam vir na igreja, seguir nós. Então você já pensou, se todo mundo na igreja viesse animado na igreja, igual você vem animado? Que bênção que seria. Você já pensou se todo mundo na igreja não tivesse altos e baixos igual você não tem? Que maravilha que seria. Hein, gente? Vou contar uma historinha para vocês. O cara foi numa igreja dessas pentecostal, mas bem pobrezinha. E eu já fui pregar numa igreja dessa, a gente sofre, né? Então o cara chegou lá na igreja, primeira coisa, o banco era daqueles de tábua, e ele sentou assim, tinha um preguinho, já fez rasgou a calça dele. Foi ele e o menininho dele. E os dois ali, e foram adorar, querido, aquele som que rachava tudo, que irritava, que debuiava tudo, né? E o cara ali, né? O cara não estava aguentando aquilo, né? E na hora da oferta, né? Todo mundo foi lá, né? E deram R$1 de oferta, né? E o pastor pregou, né? E o pastor era bem humilde também, então não foi aquela pregação tal, né? Aí o homem saiu, olhava para o filho dele assim, falava, filho, que situação, né, filho? Coitado dos irmãos lá, né, pai? Falou, você viu os bancos, filho? Que situação. Aí o cara falou, você viu o microfone deles não tinha cabimento, né? Um pastor daquele lá, né? Ele não deve ganhar nem salário mínimo, filho. E aí o cara foi reclamando, né? Aí ele falou assim, ô filho, o que o senhor acha?
Ah, pai, eu vi o senhor dando R$1 de oferta, né? O que o senhor quer com R$1? Né? Então, né, as pessoas estavam naquela situação, né? Mas qual que era a oferta de gratidão para que comprasse um banco, para que comprasse uma... Então a gente não pode. Então para nós temos que ter, dar o nosso melhor para Deus. Por quê? Porque nós somos pessoas que passam unção, que passa o poder, que passa o testemunho, que passa o ânimo. Nós precisamos ser desses. Nós precisamos ser aquele que precisa para que os outros possam estar top. Uma das coisas, querido, que mais você precisa entender sobre legalidade de Satanás, é para depois você aprender a lidar com Satanás de um modo eficaz. Então você precisa compreender que toda batalha espiritual para poder conduzir uma vida e prender ela começa na mente, é os pensamentos. Né? Eu não quero pregar sobre isso, mas só dar um toque, porque eu estou falando de legalidade de Satanás. Pastor, como é que eu destruo a legalidade de Satanás? É impossível se você não saber controlar seus pensamentos. Então você precisa, esses dias mesmo eu estava ouvindo um livro sobre o pensamento. Né? Como é que é o nome do livro? Eu passei até para a Yumi escutar ele. Eu sei que é assim, é para você vencer as preocupações. É isso mesmo. Você vencer as preocupações. O cara é evangélico, mas o livro não é sentido religioso. O cara faz livro de motivação. Mas aí, o cara começa, ele deu um prêmio, né, para quem mandasse a melhor história de alguém que venceu a preocupação. Querido, eu nunca vi um livro tão bom de batalha espiritual igual aquele, assim, simples, prático, né? Que o cara ensinando a você lidar com as preocupações. É preocupação o negócio do cara. Só trabalha com isso. Então, olha bem. Nós temos que aprender esses tipos de coisa, porque a batalha começa na mente. E nós, para poder nós fazermos e agradarmos a Deus, nós vamos ter que estudar a palavra. Para estudar a palavra vai ter que entregar o quê? Tempo para prestar atenção. Depois que você presta atenção na palavra, você precisa entender a palavra. Para entender a palavra, você vai precisar, o que é, Raquel? Meditar. Você precisa meditar. Se nós for ver a maior técnica de guerra que Deus deu para nós, qual que é? Josué capítulo 1, vamos pular para nós ler? Olha bem, o que diz em Josué capítulo 1? Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Naum: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar para vocês. Preste bem atenção. Quem é a palavra de Deus para nós hoje? Jesus. Jesus morreu, Moisés morreu também, né? Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Correto ou não? Aí ele chama nós e fala, ó, agora é vocês que vão batizar o povo. O que era passar o rio Jordão? Passar o Mar Vermelho foi quando Moisés batizou o povo. Passar o rio Jordão quando Josué ia batizar a nova geração, porque todos aqueles que foram batizados na geração passaram no Mar Vermelho morreram. Agora, os que vão passar o Jordão, uma nova geração, precisavam passar também pelo batismo. Então, Moisés era uma figura de Jesus, e agora Josué é uma figura de Jesus. Só que Josué agora representa eu e você. E esse povo que vai passar no Jordão, significa a igreja. O povo que nós vamos
lidar com eles. E aí, né, será que essa palavra foi só para Josué? Não, essa palavra é para todos aqueles que resolvem servir a Deus. Quando eu estou ganhando uma pessoa para Jesus, você tem que saber que você está criando um bebê. Aquele bebê, ele nasce, ele tem que crescer. Na hora que ele cresce, ele vai ter que trabalhar. Pegaram, gente? Ele vai ter que trabalhar. E se ele crescer mais um pouquinho de trabalho, ele vai virar patrão. Entenderam? Então, quando eu ganho uma pessoa para Jesus, eu trato de um jeito. Qual que é o problema do crente? O crente quer ser tratado igual quando está ganhando. Entendeu, Raquel? Ele quer ser tratado igual quando está ganhando. Ele quer um culto com unção, ele quer cura, ele quer isso, ele quer aquilo. Mas só que ele está na idade do quê? De estudar, meditar. E não quer estudar. Parece eu quando era jovem. Eu não queria estudar, não gosto, quero trabalhar. Ele tem que estudar. Ele tem que se preparar. Então, por quê? Porque ele tá crescendo, ele está se preparando para o trabalho. Todas as pessoas no círculo natural da vida, ele tem que trabalhar. Mas você não pode trabalhar sem se preparar para trabalhar. E aqui, Josué, ele ia passar o povo e ele ia preparar o povo. O primeiro passo era batizar, né? Ó, como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Seja forte e corajoso. Querido, por que Deus mandou ele ser forte e corajoso? Será que não é o mesmo motivo que quando você está desanimado, quando as pessoas estão desanimadas, nós falar para ela, seja forte e corajoso. O que você está querendo dizer com isso? Né? Eu estou querendo dizer que seja forte e corajoso. Se você já estiver sendo, por que está ofendido? E se você não estiver sendo, por que você está se ofendendo? Não é nada pessoal. O pastor vai ter que falar isso, o líder vai ter que falar isso, alguém vai ter que te falar isso, alguém tem que te pôr o dedo na mão e falar, você está errado. Né? Por quê? Todos nós, querido, na caminhada, nós precisamos de estar numa igreja, seguir um pessoal, porque senão nós pegamos caminho errado. É muito difícil você, quando você se acha mais certo do que a tua igreja, mais certo do que o teu pastor, você ter pegado no caminho certo. É muito difícil. É muito difícil. Não existe isso. Tanto é que vem o desânimo, porque uma pessoa, quando ela está muito em Deus mesmo, na realidade, ela começa a vir na igreja mais. Então ela está extrapolada, ela pega uma chave da igreja igual eu. Peguei a chave da igreja. A turma não aguentava o tanto que eu buscava lá na Metodista, né, Raquel? O que acontecia? Eu tinha chave. Então eu ia lá, eu orava, eu buscava, eu coisa e tal, né? É aquele ditado, ó. Se você quer ser mais, você tem que fazer mais. Você perguntar para aquele cara que é o melhor jogador de basquete do Brasil, esqueci o nome dele agora, Oscar, todo mundo embora, o que ele ficava lá? Treinando. E ele ficava até 2, 3 horas da manhã, treinando. Os outros jogadores eram bom? Era bom. Ele era melhor do que os outros? Não, ele era mais treinado. Entende? Então ninguém vai ser melhor do que o outro. Tem as pessoas que se esforçam mais. Então você só pode falar que pegou o caminho certo quando você está, entende? Mais posicionado do que os outros. Agora, se você tiver menos, pode saber que você está meio desviado. Ô pastor, eu não estou desviado não. Eu nunca tenho a maioria das pessoas, né, que está meio desviado, né, eles falam assim, não estou vindo na igreja, mas eu estou muito bem com Deus. Mas é tudo assim, né, Raquel? Então, se você fala isso, querido, desculpa de falar, vigia. Ó, seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo. Quando eles tomarem posse da terra, prometi aos seus antepassados. Então, preste bem atenção.
Josué tinha que ser diferente. Por exemplo, Moisés, se ele tivesse desanimado, ele tinha que... Lá dentro ele está desanimado, mas que... Vamos! Todo mundo tinha que ver ele animado. O povo podia desanimar, mas ele não podia, por quê? Porque ele era o líder. Então, olha bem, se você quiser crescer em Deus, você tem que chegar na igreja, mesmo quando está desanimado, animado. Não é por causa de você, é porque você está na dimensão de... Você quer a dimensão de Josué. Eu não quero ser, né, aqueles que só seguem Josué. Eu quero estar na cola dele porque eu quero ser melhor do que ele. Não para ser melhor do que ninguém, mas porque é o que Jesus espera de mim. Estão entendendo ou não? Talvez eu seja o cara que estava mais ruim, mais desanimado hoje, mais coisa. Eu estou aqui pregando. Você acha que só o pastor que não tem tempos difíceis? Todo mundo tem, pastor não. Né? Agora tem o Edmar também, que não pode ter também. Você não tem, né? Por isso que você, né? Então, um dia, né, querido, todo mundo vai ter tempo difícil. Tá? E outra coisa, esse ânimo, ele faz parte. Quando você está desanimado, você deu legalidade para o diabo te segurar, te prender. Agora, se você estiver animado, o animado te dá autoridade para Satanás ter que se arrancar da tua vida. E sabe, querido, ó, às vezes as pessoas, eu não vou te ficar discutindo sobre religião, mas eu vou te falar de prática. Então, eu já vi muito crente, entendeu? Que eu provei para ele na prática que Satanás estava trabalhando na vida dele, mas muitos mesmo. E para mim, querido, não basta uma oportunidade para me provar, mas assim, para mim não precisa nada. Se a tua vida tiver qualquer coisinha ruim, a minha é assim. Se tiver alguma coisa ruim na minha vida, pode saber que Satanás está trabalhando. A diferença é que eu sei que ele está, então eu vou procurar resolver aquilo. Mas muito Satanás está trabalhando na vida dele, ele não quer que fala. Ele não aceita, ele não acredita. Tanto é o Edson, né? Então a Rosângela ficava possessa, o Edson falava, ela é mente fraca. Ela tem problema. Eu não. E o Edson era, né? Eu falei assim, eu te provo ainda, cara, que você tem mais demônio do que ela ainda. Ele falou, não tem. Eu falei, não tem. Eu falei, não, ele age diferente na tua vida. Aí um dia, querido, o tranca-rua apareceu e eu peguei o tranca-rua e falei, tranca-rua, foi bom. Aí peguei, fiz umas perguntas para o tranca-rua, lá, coisa pequenininha, tal. Depois que o tranca-rua falou tudo aquilo, eu olhei para o tranca-rua e falei, tranca-rua, você é um sem vergonha, um safado. Ele, falei, ó, tudo isso aí que você falou, se eu ganho bem, eu tenho regalia, eu tenho alguns direitos legais de fazer algumas extravagâncias. Você vai olhar para o marido dela agora. Ele falou, olha para ele lá. Mas eu queria provar para o Edson que os demônios trabalhavam na vida dele. Aí eu falei, está olhando para o marido dela? Estou. Falei, ó, 1 minuto, você vai conversar com suas cambadas aí e vai me dizer o nome do cliente, o dia e a hora que você estragou o negócio dele de impacto, assim, que foi coisa grande. O demônio ficou assim, aí o Paulinho, né, eu marquei, né, eu dei 1 minuto, eu marquei no relógio, deu 20 segundos, o Paulinho falou para ele, anda logo. Ele olhou para o Paulinho e falou, você é chato em japonês. E voltou, né, falou numa voz bem grossa, né, voz de... Aí ele falou assim, sábado, 9 horas da manhã, cliente São João, é São João, né, São João. Aí no outro dia, aí eu fiz a libertação lá, tal, né, a Rosângela ficou boa. Aí no outro dia o Edson vai lá na loja, pastor, é chamado Trovati, só eu sabia. Ninguém sabia disso, rapaz. No sábado de manhã, esse cliente São João brigou comigo, desmanchou a carga. Eu falei,
Aí a partir daquele dia, querido, o Edson ficou uma seda. Virou meu fã. Né? Por quê? Porque você tem que entender que conforme a tua atitude, querido, não precisa nem buscar discernimento espiritual. Você vai na Bíblia, você já sabe que você tirou a falta de empenho tua nas coisas de Deus, o seu ânimo, sua coisa, tua coisa assim, é evidente. Agora, o pastor não pode ficar falando porque você não acredita. A gente ficar falando, você não responde, está aumentando o teu pecado. Então a gente tem que fazer igual Jesus, deixa o povo. E ficar orando aí para ser salvo ainda, porque a gente sabe, pelo fruto conhecereis a árvore. Pelo fruto você sabe para quem está dando brecha. Tá? Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu... forte, corajoso, tenha cuidado mesmo. Não é só ser forte, tenha cuidado. Toda a lei de Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em tudo, em todo lugar, por onde for. Fala sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite. E se esforça, mas se esforça para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se você fizer isso, tudo correrá bem, porque o diabo não vai poder atrapalhar, e você terá sucesso. Se preste bem atenção. Satanás apareceu diante do tribunal. Diante de Deus, né? Estava a reunião dos filhos de Deus, Satanás aparece lá e Deus pergunta para ele: Satanás, de onde você vem? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Ali, querido, o que você tem que entender? Lá em Apocalipse fala que o nosso adversário, ele vivia de dia e de noite, nos acusando diante do Pai. De dia e de noite. Então quer dizer, você fala, mas pastor, o Satanás ele vai lá na... Não, querido, a Bíblia diz que vai. Ele é um anjo, ele é um querubim. Ele nasceu para... E ele tem direito legal disso, por isso que ele vai, por isso que Deus tem que tolerar, porque ele tem direito legal. Então nós não estamos brincando, não é brincadeira o que nós estamos vendo, o negócio é sério. Você não está aqui numa religião ouvindo um cara chato pregar, você está aprendendo coisas celestiais, tem que levar a sério, é muito sério. Entende? O diabo ele fica olhando para você, e é um exército. Ele não precisa ir lá, agora eu posso pegar a Carme, porque a Carme pecou, viu Deus? Não, a Carme pecou, a casa é dele, naquilo que ela pecou, a casa é dele, Carme. Agora a hora que a Carme pega, né, o Espírito Santo fala: Carme, você pecou. A Carme fala assim: Senhor, tem misericórdia, eu pequei. E a Carme pede perdão, e não faz mais aquilo, o diabo: deixa eu esperar de novo. Então, e o pecado, querido, não é mais roubar, matar, destruir. Não. O pecado é entristecer o Espírito Santo. O pecado é não estar no propósito de Deus. O pecado é estar vivendo a tua própria vida. Qual que é o pecado do homem? E todos nós vivíamos desgarrados como ovelha pastor, cada um seguindo o seu próprio caminho. Às vezes você é gente boa, mas casa do demônio. Por quê? Porque você é gente boa, mas não é casa do Espírito Santo. Você não basta ser gente boa, você tem que parar de ser seu. Eu não tenho direito de vir na casa de Deus desanimado, nem atrasado, nem coisa. Por quê? Porque eu estou aqui dando direito legal para Deus. A Bíblia está dizendo que no mundo tereis aflição, que você passará por isso, mas se você quiser ser líder, essas coisas de desanimado não te pertencem mais. Essa coisa de triste não te pertence mais.
Ser antipático não te pertence mais. Você vai até ser, porque você está em transformação, e você está pedindo ajuda de Deus, a coisa está debaixo da graça, mas você precisa saber que para conquistar algumas bênçãos vai ter que mudar o estilo de vida. Deus sempre quer que você seja para poder te dar. Então você vai ter que ser para ter. Então olha bem, nós precisamos compreender que ouvir a Raquel de manhã, prestar atenção, meditar, ter vida de oração, caprichar na tua vida para fazer tudo que Deus quer, né? E ler, meditar de dia e de noite, tomar muito cuidado. Eu faz muito tempo que eu não ponho a televisão para assistir um filme, para me distrair com coisas seculares, muito tempo, que eu não entro no Netflix, que eu não sei o quê. Por quê? Porque eu não vou emprestar minha mente, meu coração, meus ouvidos, para ouvir coisas do mundo. Aquele cara que escreveu aquele filme não era de Deus. Ele foi inspirado por um espírito do mundo, e logo você deixou de ouvir a Deus, de meditar na palavra, de fazer o que está escrito aqui, para assistir um filme, para poder se relaxar. Você relaxou para quê? Né? Você fez igual, desculpa a palavra aqui, mas eu vou falar uma palavra bem feia mesmo, para você aprender, tá? Você sentou a televisão, ligou Satanás lá, e abriu as pernas e falou: aproveita, Satanás, manda ver. Porque aquelas palavras, elas vão entrando em você, você imagina, você se emociona, entra no teu coração, parece uma coisa boa, mas a Bíblia diz: tem caminho que para o homem parece bom, mas o seu fim conduz à morte. Por que que não põe uma pregação boa? Por que que não põe, no YouTube agora tem a Bíblia em áudio, por que que não põe a Bíblia em áudio? Querido, tem todos os livros dos meus heróis, assim, da fé que eu aprendi hoje, tem os livros que nós lemos, está quase tudo em áudio, você põe ali. E outra coisa, tá? O Espírito Santo, ele não te deixa acordado. Pega a internet, isso aí eu peco ainda, tá, gente? Vem quando eu pego na internet lá e fico olhando aqueles vidinhos rápidos lá, né? Maioria de crente, mas parece uns lá diferentes lá. Querido, se eu deitar, pode perguntar para a Rose. Se eu deitar meia-noite, fico lá. Eu olho no relógio, é 1h da manhã e não enjoo de ver. Aí eu falo: Deus. E não vi que passou 1h. Pego, mudo, põe um livro. Pergunta para a Rose se eu consigo escutar o livro. Dorme na hora. Quem estava ali comigo? O capeta. Ah, pastor, estava com você, comigo não. Falei: se você não estava dormindo, o que era? Porque quando eu não estou dormindo, é o capeta que estava ali comigo. Como é que eu expulsei ele? Muda a pregação. Põe uma de Deus ali. Por que você dorme? Porque o Espírito Santo, querido, é assim. Ele pode te deixar acordado para você estudar a noite inteira, mas o Espírito Santo, ele não é ladrão. Não é bandido. O diabo veio para matar, roubar e destruir, então ele rouba teu sono. Aí quando você pôs uma coisa do Espírito Santo, o diabo sai de perto de você. Porque nós não discernimos quando os demônios estão perto de nós. Não discernimos de jeito nenhum. Mas você pode discernir nesses detalhes, se você não dormiu. Você não está dormindo, você põe lá para ouvir um livro lá de Deus, lá, uma pregação ungida lá, e não conseguiu, põe a Bíblia lá de áudio, né? E você não consegue ouvir a Bíblia, que dorme na hora. Mas se eu fosse o Espírito Santo, sabe o que eu ia fazer? Eu ia fazer você ficar a noite inteira ouvindo a Bíblia. Mas ele não faz isso. Olha como é que o Espírito Santo é doce. Ele sabe que você está com sono. E ele não quer te roubar teu sono. Você pôs o que é dele, ele deixa você dormir. Mesmo que ele queria que você ouvisse. Agora o diabo, ele sabe que você não pode ouvir aquilo lá. Mas como você está vendo, o Espírito Santo não pode fazer nada, porque a decisão tem que ser tua. Fica ali, pá. Faz o teste hoje, quem nunca fez.
tá? Pega e coloca a Bíblia em áudio. Tem uma Bíblia agora que chama Bíblia... Como é que é o nome da Bíblia? A Mensagem. Põe lá, a Bíblia, a Mensagem em áudio. Põe lá no YouTube e escuta a Bíblia, a Mensagem em áudio. E amanhã você liga para mim, eu passo no WhatsApp. Pastor, eu pus, mas não consegui escutar. Se você conseguir escutar 3 capítulos da Bíblia em Mensagem, querido, eu vou te dar R$50 de prêmio. Só que você tem que falar a verdade, tá? Não consegue. Isso depois da meia-noite, tá? Lógico que você que for de dia, escuta até 3 horas. Amém, amado? Glória a Deus. Então, a nossa luta, ela não é contra a carne, contra seres humanos, mas é contra os principados e potestades. Então, aprenda que a gente pega no pé. Quando nós estiver falando de outro assunto, e a gente não pode falar de todos os assuntos de uma vez. Você aprenda bem aquilo. Vá fundo, mas não deixa só aquilo dirigir tua vida. Hoje eu estava testemunhando para o Senhor, olha o que aconteceu. Ele foi lá, se abriu comigo, né, porque ele está meio com depressão, meio coisa assim e tal. E é um empresário muito rico. Estava conversando com um cara muito rico. E nós saímos, fomos andar, e ele pegou e contou um pouquinho da história, né? Aí eu falei para ele assim, a primeira coisa que você tem que fazer é saber que você tem que pôr o reino de Deus em primeiro lugar. Ele falou, tudo que você tem, você não vai levar. Comecei a falar para ele, mas isso é um quadrado na tua vida que você tem que saber viver nele. E colocar como principal fonte, você não pode estragar teu relacionamento com Deus, de jeito nenhum. Aí eu falei para ele, agora a família é outro quadrado. Eu falei, tua empresa é outro quadrado. Eu falei assim, e se você misturar os quadrados, você vai fazer caca, vai estragar tudo. Eu falei, por quê? Eu falei assim, vamos dar um exemplo, você tem um problema com o teu irmão e você precisa resolver isso. É um problema emocional, problema de família. Mas teu irmão vive com você no outro quadrado, lá na empresa, vocês são sócios. Falei, então quando você vai resolver esse problema com o teu irmão, você não pode estragar o quadrado da família e o quadrado da empresa. Vê qual que está bom, guarda ele, conserva, e o outro você vai ter sabedoria de lidar. Não pode levar nada para o lado. Você não pode estragar a empresa por causa do teu irmão e nem a tua família por causa do teu irmão. Você tem que saber. Protegeu o quadrado bom. Falei, então, olha bem, e tudo, e você tem uma vida social, você tem bastante coisas que são... Ele falou, aí eu falei para ele, olha, mas ninguém tem sabedoria se não fizer para agradar Jesus. Porque algo vai ser importante para você e isso vai dirigir tua vida. E esse algo importante que dirige tua vida faz você estragar tudo. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Eu vou trabalhar na loja, é um quadrado. Daquele quadrado ali eu ganho dinheiro. O mais importante para mim é minha casa, é minha família. O mais importante para mim. E eu, por causa da minha casa, da minha família, depois mais importante do que tudo é a igreja. Só que daí o que eu menos gosto é a loja. A loja eu tenho vontade de aposentar, eu tenho vontade de largar, eu tenho vontade de sumir. Só que daí é uma luta todo dia. Por quê? Porque a loja é o mais importante. Porque da loja eu sustento minha casa. Da loja eu trago dízimo para o ministério. Da loja eu posso pagar o salário do funcionário, eu posso pagar minhas contas, eu posso ter sonhos. Mas é o que eu menos gosto de fazer. E isso é uma coisa satânica que está no coração de todo mundo. Se você for ver, todos nós damos a vida por aquilo que gasta o dinheiro. Estamos desprezando de onde vem o dinheiro que paga aquilo que nós temos. Então eu tenho que ser profissional, eu tenho que gostar do meu trabalho. Porque
Não tem lógica eu gostar de passear, de ir na praia, eu falar que gosto da minha família, gosto do meu filho, e não gostar do meu trabalho, perder o meu trabalho. Então, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu ouvi essa palavra, eu quero meditar nela com inspiração do seu Espírito, porque eu quero pegar o caminho certo. Querido Jesus, eu quero atingir o seu propósito, porque eu não quero ser daqueles que depois de velho tenha do que se arrepender, porque feriu princípios. Senhor Jesus, essa noite eu aprendi que se eu estiver totalmente envolvido em Ti, eu sou sua casa, eu tenho autoridade, o diabo não pode atrapalhar a minha vida, e o Senhor vai poder me conduzir com sucesso em todo lugar que eu andar. Aleluia. Agora diga assim: Espírito Santo, eu quero aprender a andar contigo, não só quando eu estou sentindo alegria e paz, mas quando estou trabalhando, quando estou passando por problemas, eu quero te corresponder e te alegrar. Aleluia. Senhor Jesus, a tua palavra diz assim que no mundo nós temos aflição. O problema, Jesus, não é só a aflição. O problema é nós dar direito legal para o inimigo. Mas é também, Senhor, desafiante, porque nós podemos dar lugar ao Espírito Santo. Tirando proveito, Senhor, de todas as coisas que nos chateiam, que nos deixam para baixo, para que nós possamos levantar a cabeça, Pai, cheio do Teu poder, da Tua sabedoria, e vencer as circunstâncias. Senhor, eu quero que o Senhor ensine a Teu povo princípios financeiros, Pai, para eles vencerem nas finanças. Princípios, Pai, emocionais, para eles aprenderem a lidar com o pensamento, com a mente, com a importância. Eu quero que o Senhor ensine para eles, Pai, princípios de comunhão, de intimidade com o Teu Espírito Santo, para nunca mais haver fome de Ti, Senhor, mas haver um transbordar. Transbordar. Mas se qualquer coisa, Senhor, que nós fizermos, Deus, que a fome volte, para nós se arrepender. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações.